A graça e a paz de Jesus, amados, é todo o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo 1 Samuel, dos capítulos 8 ao capítulo 11. E a Bíblia vai trazer a história de Saul, o primeiro rei de Israel. E uma das coisas que nós vamos aprender, é algo que todo mundo deseja, é como ser transformado. Como ser mudado em outra pessoa. Há tantas mudanças que nós desejamos que aconteçam na nossa vida e assim aconteça com aquilo que envolve a nossa vida. Nosso casamento, a nossa profissão, o nosso trabalho. Não há ninguém sobre a face da terra que não deseje algum tipo de mudança. E nós vamos falar hoje sobre isso. Mas antes de nós continuarmos, eu peço a você assina o nosso canal, me siga nesse canal no YouTube, compartilha ele para mais e mais pessoas. Nós desejamos que a palavra de Deus possa alcançar muitos corações para Jesus. Então, o texto de hoje vai falar sobre o chamado de Saul, de como ele, instruído pelo seu pai, vai procurar algumas jumentas do rebanho do pai que se perderam. Nesse caminho, eles têm um encontro com o profeta Samuel. E através do profeta Samuel, assim Deus fala que aquele Saul seria o novo rei de Israel. E o que Samuel faz? Samuel dá palavras, instruções para Saul. E as instruções dele envolviam que ele iria encontrar um grupo de profetas, um grupo de pessoas de Deus, que falavam de Deus, e a partir dali, Deus se apossaria, o Espírito do Senhor, está escrito assim, se apossaria de Saul. Ele iria falar da parte de Deus e ele se tornaria em um novo homem, seria transformado em um novo homem. Então, a partir dessa descrição, nós podemos perceber aqui alguns princípios bíblicos para mudança. Porque após a conversa de Saul com Samuel, a primeira coisa que a palavra de Deus diz é que, ouvindo Samuel, Saul foi na direção daquela palavra. E quando ele foi na direção daquela palavra, a Bíblia diz que o seu coração foi mudado. Presta atenção, em algum momento da nossa vida, e Deus quer fazer isso sempre conosco, porque Ele está operando sempre mudanças no nosso coração. O que Ele vai fazer? Ele vai trazer uma palavra. Seja através da leitura da Bíblia, ou através de um homem de Deus que vai ministrar uma palavra, ou essa palavra do pão da casa. E quando se escuta a voz de Deus e você anda naquela direção, imediatamente o nosso coração ele é tocado, ele é mudado. Ele foi nessa direção, crendo, isso, você só vai na direção daquilo que você ouve, se você crê, se você confia, se você tem fé. Esse é o primeiro princípio para agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou dizer para você, o homem não é capaz de se transformar, mudar a si mesmo. A única coisa que muda realmente você é Deus. E é a partir da sua palavra, foi a partir da sua palavra que ele criou todas as coisas, e é a partir da sua palavra que ele nos transforma também. E Saul, ele vai na direção daquela palavra, o coração dele é tocado, mudado, ele encontra os profetas dos quais Samuel fala, e naquele exato momento ele se coloca junto com aqueles outros homens de Deus. E aqui é outro princípio. Ao ser dirigido pela palavra, Deus vai me colocar junto com outras pessoas de Deus. E estando no meio dessas pessoas de Deus, ele diz que o Espírito Santo age de uma maneira poderosa. No caso dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Saul. Se apossar é vir sobre ele e tomar direção ali da vida dele. Você sabia que a mudança de fato só acontece na nossa vida quando nós andamos na direção desse princípio? Uma fé que me coloca no meio do povo de Deus. E estando no meio deles, eu passo a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Sim, porque a fé vai converter os meus pensamentos e num dado momento eu posso receber o Espírito Santo como nova vida em mim. É lógico que Saul, estando ali na velha aliança, ele recebeu uma visita do Espírito Santo. Mas o que Deus quer hoje na nova aliança, desse tempo com Jesus, é que você receba o Espírito Santo como vida, como direção, como uma voz que vai dirigir e transformar a sua vida. A palavra de Deus diz que a partir desse momento, o coração de Saul e o próprio Saul se tornou um novo homem. Aí existiu transformação. A palavra de Deus é muito clara quando diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim: nós com o rosto desvendado, contemplando ao Senhor, somos transformados por Ele, de glória em glória. Quer dizer, a única maneira de sermos transformados, de fato,
é quando encontramos a Deus. E tudo começa com uma palavra que nós cremos, que nos dirige para o meio do povo de Deus, que nos faz operar através do Espírito Santo e assim falar o que Deus fala, porque Saul passou a fazer isso, falar o que os profetas, o que os homens de Deus falavam. E aí o seu coração foi completamente mudado. É assim que nós somos transformados. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, receba o pão da casa.